Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo. Este é mais um vídeo que eu falo sobre ideias gerais. Normalmente eu escrevo muitas ideias na minha conta de Twitter. Não tem muita visualização, não tem muito destaque, porque pronto, né? Eu não sou ninguém ainda. E normalmente quando não se é ninguém, as pessoas ligam muito pouco para o que você pensa. Então, enquanto eu não fiz nada com a minha vida ainda, eu escrevo e eu não importo se tem muita visualização, se torna viral, se não. Igual a estes vídeos que eu gravo, é simplesmente uma forma de expressar e também de certa forma, deixar tudo gravado para quando eu chegar a um ponto mais avançado da minha jornada. Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Eu posso olhar para estes vídeos ou quando alguém me pede alguma direção, alguma orientação, eu digo, tem um vídeo que eu gravei quando eu estava tal. Porque eu acredito fielmente que eu vou conseguir fazer alguma coisa com a minha vida. E se eu não conseguir fazer, o que é um pensamento negativo, e normalmente eu não gosto de usar a minha mente de forma negativa, eu gosto sempre de pensar positivo. É uma coisa que Elon Musk disse, para o estilo de vida é sempre melhor pensar positivo do que pensar negativo, mesmo se você está errado. Desde que eu li sobre essa ideia, eu não penso negativo mais. Mesmo se eu estou errado, eu já não penso negativo. Então, isso de certa forma é uma primeira ideia. Então, vamos aqui. Primeiro ponto. Indecisão sempre leva ao pior resultado. Na verdade, eu escrevi sobre isso quando eu estava no trabalho. E o que é que isso quer dizer? Eu tenho certeza que se fosse o Elon Musk a escrever exatamente o que eu escrevi aqui, teria uma proporção completamente diferente. Mas Elon Musk já conseguiu fazer alguma coisa com a vida dele. Então é por isso que as pessoas prestam atenção a ele. E esse sistema de as pessoas sempre prestarem atenção a alguém que tem dinheiro, tem status ou etc. É uma forma de filtrar, porque não só hoje em dia, durante toda a história da humanidade, todo mundo gosta de dar conselho. Principalmente pessoas que não conseguiram fazer nada com as suas vidas. Então, quando alguém vem dar algum conselho, vem tentar dizer alguma frase motivacional, ou vem conselho em qualquer, seja em estilo de vida, seja em finança, relacionamento. Então, as pessoas têm sempre essa tendência a dizer quem é você para dizer isso. E isso é uma das coisas que eu aprendi muito tarde, porque durante algum tempo na internet, cerca de uns 4 anos atrás, eu costumava ouvir conselhos de pessoas na internet, mas hoje eu preocupo-me ativamente para saber se a pessoa que está a dar conselho conseguiu fazer alguma coisa naquilo que ele está a falar. E isso é muito, mas muito importante, porque internet não é real. Literalmente. Qualquer pessoa pode simplesmente ligar a câmera, como eu estou a fazer agora, gravar um vídeo, a fingir ser expert em qualquer campo. Então é muito fácil cair nessas armadilhas de pessoas falsos especialistas na internet. Então é muito importante prestar atenção a isso. Voltando à ideia inicial, indecisão sempre leva ao pior resultado. Quando você está indeciso em alguma coisa, mais vale você tomar a decisão errada do que não tomar decisão de tudo. Porque, de certa forma, não tomar decisão é uma decisão e vai levar ao pior cenário. Imaginemos que você se encontrou em duas estradas. Se você não decidir, eu vou seguir essa estrada, independentemente do que for acontecer, independentemente de se for a estrada errada, permanecer num lugar, no mesmo ponto onde você está e não fazer nada, é o mesmo que seguir o caminho errado, porque não tem nenhuma possibilidade de você acertar. E quando não há possibilidade de alguma forma você conseguir o que você deseja, você automaticamente cai no pior cenário, no que está estabelecido como defeito.
Eu não sei se isso foi claro o suficiente, mas espero que seja. Segunda ideia. Nas conversas com as mulheres, evite eus, meus e I's, mais and me's. Eus, meus, eu não sei como traduzir isso de inglês. I's é mais. Não, I's é eus. Mais é mais, MYS é meus. E mim, é o mesmo que eu, acho eu. Mas pronto, de certa forma. As mulheres são pessoas egoístas, elas só pensam nelas próprias. Essa é a natureza delas. Não tem como você ficar chateado com isso, porque se você não quiser lidar com isso ou ser contra isso, a única forma é você entrar em um relacionamento com homem. Porque a natureza da mulher é a natureza da mulher. Então, quando você está a conversar com a mulher, a interagir com a mulher, evita contar a tua história, evita falar sobre a tua vida, evita falar sobre as coisas que acontecem na tua vida, porque ela literalmente não importa com nada disso. Ela é egoísta e ela só pensa nela própria. Então tudo que você tem que fazer é focar nela. A menos que ela pergunte alguma coisa da tua vida que você pode dar uma resposta muito curta. E se ela pedir para desenvolver um pouco mais, é que você vai estrategicamente falar um pouco mais sobre você. Mas se ela não perguntar, não, evita eus, meus, porque ela não quer saber nada disso. Terceira ideia. Não existe, só para vocês verem aqui, eu escrevo os meus twitters em inglês. Simplesmente porque eu penso em inglês. Então todos os meus twitters são literalmente em inglês. E também é uma forma de eu praticar outra língua sem ser o português. Não existe nada supernatural sobre sonho. É literalmente uma forma avançada de pensar. Basicamente, o teu subconsciente criando história baseado nas informações estouradas. E é isso. Como é que eu cheguei a essa ideia? Há cerca de 4 dias atrás, 4 dias atrás não, é mais, é uma semana atrás, eu tinha que levantar para trabalhar às 4:30 da manhã e eu tinha dormido muito tarde na noite anterior. Nem era na noite anterior, era simplesmente 4 horas antes. E eu estava a sonhar que eu atrasei para o trabalho. E no sonho eu estava a falar com o meu amigo, que não trabalha onde eu trabalho, mas ele é meu amigo. Mas no sonho ele trabalhava onde eu trabalho. E eu tinha chegado ao trabalho na hora, ele tinha chegado atrasado. E ele estava a me contar por que ele chegou atrasado, que ele adormeceu e etc. E do nada eu despertei, eu comecei a perguntar que horas são. E quando eu fui ver a hora, eu estava atrasado. Eu tinha que estar na paragem às 5:24, eu acordei 5:22. E eu parei para pensar e disse: sonho, na verdade, não é nada supernatural. Não tem nada supernatural sobre sonho. Talvez eu possa estar errado sobre essa ideia, mas é simplesmente as coisas que você vivenciou durante toda a tua vida toda. É por isso também que dizem que você não consegue sonhar com pessoas que você não conhece. Então, meio que é uma ideia que eu estou ainda um bocadinho incerto, né? Mas é meio que todas as informações que você tem, que você acumulou durante a tua vida toda, quando você dorme, o teu cérebro cria histórias interessantes, ligando informações, pessoas que você conhece, situações e etc. E o fato de eu não chegar um veredito final sobre o sonho não ser supernatural
é como é que ele consegue conectar a realidade. Por exemplo, você sonhar que você está a fazer xixi no campo de futebol e você está realmente a fazer xixi na cama. E essa conexão entre realidade, o fato de eu estar na realidade atrasado para o trabalho, eu estar a sonhar que eu estou atrasado, eu meio que não consigo ter uma explicação lógica para isso. Como é que essa. ah, como é que eu posso explicar? Essa correlação temporal e material acontece tanto no sonho como na realidade. Então, meio que essa ideia ainda ficou na avaliação. Não pagar, não pagar taxa não é crime. Na verdade, é o contrário. Governo é uma instituição criminosa. Eu acho que toda pessoa com metade de cérebro consegue perceber isso. Eles não estão lá para resolver o problema do povo. É basicamente um negócio à parte, uma coisa à parte. E a única coisa que o povo faz é eleger quem está no poder, e mesmo lá dentro desse negócio, quem o povo votou que está em poder não é realmente quem tem o poder. Então é uma coisa completamente diferente de zelar pelo bem do povo. E essa ideia de pagar imposto, a menos que seja perfeitamente claro quanto foi arrecadado dos impostos e no que ele foi aplicado, não há razão para pagar impostos. Porque simplesmente dá governantes, ladrões, dinheiros que eles estão a fazer as suas vidas e fazerem as suas políticas e jogarem o jogo lá dentro desse negócio. E não faz sentido o povo estar a pagar imposto obrigatoriamente e não ter um esclarecimento onde é que esse dinheiro vai. E eu acredito que se todos nós tivermos essa ideia de que não vamos dar o nosso dinheiro a nenhuma instituição governamental, a menos que seja perfeitamente claro qual é o uso desse dinheiro, se todo mundo concordasse em isso e tomasse ação de revoltar e não pagar imposto, teríamos uma vida melhor. Teríamos uma vida melhor porque é como campo de futebol e os jogadores dentro do campo são os políticos. Se eu, por exemplo, me revoltar sozinho, se eu invadir o campo sozinho, eu vou ser pego, eu vou ser preso, eu vou ser punido por isso. Mas se todas as pessoas que estão na bancada invadirem o campo junto, não tem como eles prenderem todas as pessoas. Não tem como eles punirem todas as pessoas. Então, mas é praticamente impossível fazer todas as pessoas moverem e tomar uma atitude em relação a isso, porque de uma forma geral as pessoas são covardes, têm medo. Eu tenho família, eu tenho filho, têm aversão a risco. É por isso que na sociedade as pessoas que têm mais tolerância a risco, pessoas que conseguem colocar a cabeça na incerteza e tomar decisões corajosas são normalmente bem-sucedidas. E maioria que são covardes, pronto, vivem como vivem. Próxima ideia. A coisa sobre relacionamento é que começa e por causa disso está destinado a terminar. Quando eu escrevi sobre isso, basicamente todas as coisas que eu escrevo aqui é baseado em fatos reais. Quando eu escrevi sobre isso, eu
estava com um amigo no trabalho e dávamos bem, que tal, e tal, e tal, e tal. Por um momento as coisas começou a descambar um pouco. E foi quando eu cheguei a essa ideia. Nesse caso, eu pensei em termos de relacionamento de amizade, mas funciona em todo tipo de relacionamento. Quando você expõe a ter um relacionamento com outra pessoa, seja de amor ou amizade, é bom no início, mas a partir do momento que houve o relacionamento, ele está destinado a terminar da melhor forma ou da pior forma. Porque quando uma coisa começa pela natureza das coisas, mesmo a vida, a partir do momento, a partir do momento que alguém nasce, está destinado a morrer. É simplesmente como a vida funciona. E a única forma de não morrer seria não nascer. Mas aí já vamos entrar no outro campo que, pronto. E o mesmo acontece com o relacionamento. A partir do momento que um relacionamento começa, está destinado a terminar. E o término normalmente não é uma coisa agradável na experiência de alguns seres humanos. É por isso que você deve sempre manter a mentalidade de que nada te pertence, mas mantendo essa mentalidade nunca você vai conseguir criar realmente um vínculo de amizade ou de amor com alguém. Porque você fica desconectado das coisas. Você pode apreciar, sim, mas você nunca vai conseguir olhar nos olhos da besta. Porque a partir do momento que você olha nos olhos da besta, ele vai te olhar de volta. E vamos terminar essa ideia por aqui. Próxima ideia. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é o que é. Nome e idade são frames psicológicos. Pesquisa o que é frame, porque eu vou dizer mesmo frame em inglês, porque eu não consigo encontrar. A tradução lógica para português seria quadro, mas vai pesquisar o conceito frame em inglês, porque é melhor explicado o conceito de frame, não é quadro. Se você for pesquisar quadro, vai aparecer uma definição completamente diferente. Então, quando você nasceu, o teu pai deu você um nome. João, Pedro, Maria, Alice, Sofia. É um nome bastante interessante. Maria. Eu gosto bastante do nome Maria. Os teus pais te deram um nome e consoante você veio crescendo, as pessoas, pela lógica, te tratam por esse nome, certo? E Maria não faz isso. Maria é inteligente. Maria fala muito. Maria é burra. O João não tem força, o João é fraco. O João é mimoso. O Pedro tem baixo QI. Então, consoante você for crescendo, as pessoas vão atribuindo informações ao teu nome. Vai atribuindo características a Maria, a Pedro, a João. E quando você cresce, vai crescendo cada vez mais, e quando alguém pergunta qual é o teu nome, que você diz Maria ou Pedro, você está a assumir todas as outras características que foi atribuído a Maria e Pedro ao longo de toda a tua vida. Então é por isso que eu digo que isso é um frame psicológico, porque te mantém preso em todas as características, todos os atributos que foram impostos a você, verdadeiros ou falsos, durante toda a tua vida. E idade também é um frame psicológico, porque
a sociedade tem essas certas estruturas, certas características que eles atribuem a diferentes idades. E quando alguém pergunta qual é a tua idade? Ah, eu tenho 25 anos. Então, se você tem 25 anos, você não é suposto ser isso, ter isso, fazer isso. Então, isso tudo acaba por ser um frame, um quadro que você fica preso em um conjunto de ideias que pode servir como limitação para muitas coisas que você talvez deseja fazer na vida. Ah, eu gostaria de ser um músico. Ah, mas Maria nunca teve boa voz. Maria nunca foi bom a cantar. Pedro, ah, eu gostaria de ser um astronauta. Ah, mas Pedro, você não é bom a matemática. Você nunca foi bom a matemática. E Pedro vai crescendo, Maria vai crescendo, não acreditando que eles são capazes de fazer certas coisas na vida, porque porque o nome dele é Pedro e o nome dela é Maria. Espero que essa ideia tenha sido clara, porque isso é muito, mas muito importante. Eu literalmente tenho a crença de que eu consigo fazer literalmente tudo o que eu quiser. Se eu dedicar a uma coisa, eu acho que eu já gravei também um vídeo sobre isso. Se eu me dedicar a uma coisa por tempo suficiente, não existe forma de eu não conseguir fazer aquela coisa, de eu não conseguir ser bom em aquela coisa. E isso não é coisa de minha cabeça, isso é um fato testado. De todas as coisas que eu quis realmente fazer e que eu fiz com toda a minha força de vontade, eu consegui ser bem-sucedido. Próxima ideia. Eu acho que eu só vou falar de mais um, porque o vídeo já está cerca de 20 minutos. Pronto, pode ser. Esse é um bocadinho fraco, mas vá. Você já reparou que você cria primeiro a coisa na tua mente antes de fazê-los? Se você vai comer, antes de ir comer, você imagina por fração de segundo como seria comer essa coisa antes de você realmente comer. Como é que eu vim com essa ideia? Eu estava deitado na cama e, na verdade, eu utilizei o mesmo exemplo do que aconteceu na vida real para fazer essa ideia clara. Eu estava deitado na cama e me apeteceu comer um ovos frito. E antes de eu levantar, antes de eu sequer fazer qualquer coisa para ir fritar ovos, eu comecei a sentir cheiro. Eu comecei a sentir cheiro de ovos fritos, eu comecei a sentir sabor, comecei a imaginar como seria, comecei a ter essa imagem na minha mente de como o ovos fritos estaria bom. E eu parei um pouco e pensei, isso funciona para literalmente tudo. Só de você de pensar antes de você querer fazer sexo, você pensa como seria fazer sexo. E só isso já te traz certos sintomas no corpo. O que eu queria dizer com isso é que a nossa mente é uma das coisas mais poderosas que existe. E, na verdade, é a única coisa que importa. Mesmo o corpo, isso é uma ideia muito avançada, se calhar para algumas pessoas, mas mesmo o corpo, a sensação que nós sentimos no corpo não está realmente no corpo, está na mente. Eu não sei como vos explicar isso. Porque no sonho, eu tenho certeza que muitos de vocês já sonharam com alguma coisa, ou com uma cobra, ou com alguém a vos tocar no sonho, ou a fazer sexo também, que é outro. E se você reparar, se for um sonho assim que depois você acorda, você percebe que
existiu sensação realísticas no teu corpo, mesmo sem ninguém estar a te tocar, mesmo sem você estar realmente a fazer sexo. Então, tudo isso estava a ser criado pela mente, sem ninguém estar a fazer um ato real no teu corpo. Então, mesmo a sensação está na mente. Se eu estou a tocar minha mente, parece que eu estou a sentir na mão, mas na verdade não está na mão, está mesmo na mente. E isso é uma coisa que vai desenvolvendo na primeira infância, quando nós somos bebês e tal, a mente aprende essas conexões e faz parecer que é por isso mesmo dor também. E isso é um conceito muito conhecido de que se você tem uma parte do nosso cérebro que se for lesionado, nós não conseguimos sentir dor no corpo e funciona para todo o resto. Toda a sensação que nós sentimos de toque, frio e que não está realmente no corpo, é na mente. E vocês podem pesquisar, estudar mais sobre isso, se de alguma forma acrescenta qualquer coisa na vossa vida. Eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Eu vou tentar gravar mais vídeos com inúmeros tweets que eu tenho aqui. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.